A gente tem uma provocação aqui também do Marcos Rigon, que escreve pra gente e diz: Pedro, quero te fazer uma pergunta honesta. Qual a diferença, aí ele cita aqui 2 exemplos aqui que ele considera extremos, né? Entre Alan dos Santos e Breno Altman. Diferente do que você diz no último, tem sim muita relevância, o último tem sim muita relevância e está aí livre para falar o que quiser. Discordo completamente do discurso do Alan, mas também discordo do discurso do Breno. Ambos são discursos raivosos que ecoam na sociedade. Só um lado recebe o peso da lei, é nítido. O Diego Querobino responde na sequência e diz: o Breno nunca pediu golpe, simples assim, é um militante anti-Israel e não anti-República do Brasil. E aí? Eu não acho essa resposta trivial de dar, não, tá? Eu concordo que são 2 radicais. Primeiro, eu concordo com a essência do que o Diego Querobino está falando. Uhum. Existe uma diferença entre você ser um militante político radical e você ser um militante político extremista. Você concordando com o Querobino, eu não sei se ele vai ficar muito feliz ou muito triste. Eu desconfio que ele não vai gostar. Onde está a linha divisória entre o radical e o extremista? O radical está disposto a quebrar a lei e aturar prisão, multa ou o que for, para chamar a atenção do Black Bloc, entendeu? São radicais. Aquela turma que botou fogo na estátua de qual bandeirante? Do Borba Gato, lá em São Paulo, entendeu? Ah, porque isso? Você está quebrando a lei. É quando você quebra uma vidraça de... quando você quebra uma vidraça de banco, você bota fogo num ônibus e tudo mais, você é um radical. Aí você tem os extremistas. Os extremistas querem um passo além, que é derrubar o regime, derrubar a democracia. Eu não sei o que o Alan anda falando nos últimos tempos e a gente precisa ter uma conversa. Então, eu vou me abster de opinar a respeito do Alan. Mas eu dou 2 exemplos de decisões do Alexandre de Moraes, de censura, uma com a qual eu concordo e uma com a qual eu discordo. O Monark, por exemplo... Eu acho um absurdo você limitar o espaço do monarca de falar. O monarca não é um cara que prega uma ditadura no Brasil, não é um cara que defende um golpe de Estado e tudo mais. O monarca é um bobo profundamente ignorante que tenta falar sobre assuntos muito complexos sem ter a mais vaga ideia do que está falando. É um imbecil até. Mas não existe nenhuma razão para você caçar o direito dele à palavra. Por outro lado, Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo usou durante os meses finais do governo Bolsonaro, ele usou o seu espaço na Rádio Pan, na Rádio Jovem Pan. Que é uma concessão. E na internet, que é uma concessão, na internet, para incitar militares a se revoltar contra os generais que estavam se recusando a dar o golpe que o Bolsonaro queria ter. Então, para mim, o Paulo Figueiredo é obviamente alguém que precisava, naquele momento, ser interrompido, como de fato foi, porque tem um processo ali de trabalhar ativamente, usando a ferramenta de comunicação, para que um golpe de Estado fosse dado no Brasil. O monarca é um bobo. Então, como eu não sei o que o Alan dos Santos está falando, porque eu não assisto o Alan, eu vou me abster de opinar a respeito dele. No caso do monarca, eu acho absurdo. No caso do Paulo Figueiredo, eu acho absolutamente justificável.